O Tite abriu mão hoje do Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão. Ele jogou o Campeonato Brasileiro no lixo. Porque o Flamengo agora está a 11 pontos. O Flamengo está a 11 pontos do Botafogo. Já era Campeonato Brasileiro. Então, é obrigação do Tite passar pelo fraco Peñarol na Libertadores. Mas não é impossível. E jamais poderia jogar a toalha. Jamais. Ainda mais depois de desprezar o brasileiro como desprezou todo o tempo, o Flamengo nunca poderia jogar a toalha na Copa Libertadores. Tem que lutar até o final. Essa é a função, a obrigação óbvia. Nem que fosse 3-0 o jogo a vitória do Peñarol no Maracanã. Foi 1-0. Então é um placar que é reversível, evidentemente, embora o Flamengo vai enfrentar um bom adversário, uma torcida fanática, o estádio lotado, uma atmosfera hostil, bem hostil, tudo indica. Reservas do Grêmio, reservas do Flamengo, perdão, contra titulares do Grêmio, com alguns desfalques, é verdade, mas basicamente o time titular do Grêmio. O Flamengo não jogou mal. Primeiro tempo do Flamengo. Esse jogo trouxe coisas bem positivas, eu acho, hein? Alguns jogadores ali que podem ser mais aproveitados. Eu acho que o Alcaraz mostrou que ele é um cara que tem potencial para se tornar um jogador importante. O Lohan voltou a jogar bem. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo e vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo aí diante do Grêmio. O time completamente reserva, jogou bem sim. Poderia ter feito 2-1 ainda no primeiro tempo com o Carlinhos e com a Ayrton Lucas, né? Que quando ele fez uma ótima defesa do Grêmio. Porém, o Flamengo acabou perdendo, que já era, teoricamente, um resultado que muitas pessoas já esperavam antes do time entrar, né? O Tite escalou o time 100% reserva, então muita gente já pensava que o Flamengo poderia ganhar, né? Ganhar não, perder, que acabou acontecendo. Porém, obviamente, né, com essa derrota, o Flamengo, para mim, abriu mão de vez do Brasileirão, do título, e agora é focar na Libertadores. Caso o Flamengo caia na Libertadores, o Tite deve ser demitido, na tua opinião? Deixa o teu like aqui, o seu comentário aqui, se o Tite deve permanecer ou não, caso caia na Libertadores. E vamos embora com mais um vídeo aí. Hoje o vídeo tá bom, hein, galera? Coisa. 8 pontos em 8 jogos disputados no segundo turno. É isso o aproveitamento do Flamengo, do Tite no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pode acreditar, o Tite consegue, em 8 jogos no segundo turno, com o time galáctico que tem o Flamengo, ter 8 pontos. E aí o que eu quero saber, cadê? Onde estão os baba-ovos do Tite? Onde estão os defensores do Tite? Que eu já cansei de escutar eles falarem. O Tite é difícil de perder, só perde no Flamengo. O Tite no Flamengo, ele só perde. Se tem uma coisa que é difícil de ver, é o Tite ganhar no Flamengo. O Tite conseguiu disputar com o Palestinos para classificar para a Libertadores. O Tite conseguiu perder para o Bolívar e ser massacrado pelo Bolívar. Quase ser eliminado da Libertadores pelo fraquíssimo Bolívar. O Tite, ele só perde. Essa é a verdade nesse Flamengo. O Tite é difícil de sofrer gols. Time do Tite é difícil de sofrer gols. Leva gol de todo mundo. O Flamengo do Tite, ele leva gol de todo mundo. É uma das piores defesas do futebol brasileiro. Defesa que leva gol ridículo, defesa que é totalmente desorganizada, defesa que leva gol de bola aérea o tempo todo. As defesas do Tite, tá? É bom deixar claro, as defesas do Tite, a defesa desse time do Flamengo hoje é ridícula. Então, chega de falar do Tite em cima do passado dele. Vamos começar a falar do Tite em cima do presente patético dele. O presente do Tite é ridículo. O presente do Tite é patético. Ele veio de fracassos na seleção brasileira. Ele veio de fracassos em Copas do Mundo, foi eliminado pela Bélgica do jeito que foi eliminado pela Croácia do jeito que foi. Então,
gente precisa abrir o olho e criticar o Tite. E tem uma coisa bem importante da gente falar. É bem importante a gente dizer uma coisa aqui. O Tite abriu mão hoje do Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão. Ele jogou o Campeonato Brasileiro no lixo. Porque o Flamengo agora está a 11 pontos. O Flamengo está a 11 pontos do Botafogo. Já era Campeonato Brasileiro. Então, é obrigação do Tite passar pelo fraco Peñarol na Libertadores. É um Peñarol fraco. É um Peñarol que o principal jogador ficou o ano inteiro no banco do Fluminense. É um Peñarol, não vem querer me enganar, como tentam enganar o torcedor do Flamengo. O Peñarol é gigante. O Peñarol é 5 vezes campeão da Libertadores. Foi campeão 3 vezes na década de 60 e o último título foi em 87. O Peñarol já não é esse grande bicho-papão há muitos anos para a América do Sul. O Peñarol é fraco. O Peñarol de hoje, se você pegar a folha salarial do Peñarol, ela vai ser, talvez, 10 vezes menor que a do Flamengo. O Flamengo tem uma folha salarial de 50 milhões de reais. Então, essa bosta de time que o Tite está armando no Flamengo tem que ganhar do Peñarol. Tem que passar na Libertadores. Se não passar, demite. Demite. Não tem mais como defender o Tite se ele não passar do Peñarol. Aí ele tem que ser demitido. Porque demitiram o Dorival Júnior, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, porque diziam que o time do Dorival Júnior jogava mal. Então, se tem critério em demitir o Dorival Júnior, dizendo que o time dele jogava mal, campeão de Copa do Brasil e Libertadores, tem que demitir o Tite logo se ele for eliminado da Libertadores. Se o Tite não passar na Libertadores, ele tem que ser demitido. É bom deixar isso claro. Chega de passar pano pro Tite. Chega de passar pano para esse trabalho horroroso. Que aí eu vejo muita gente agora xingando o Carlinhos, né? Não faz nada e ainda é expulso de uma forma infantil. Agora, quem contratou o Tite? Marcos Braz e Rodolfo Landim. Quem aprovou a contratação do Carlinhos? Marcos Braz e Rodolfo Landim, né? Quem depois carimbou a contratação do Carlinhos? O Tite. Os culpados são eles. Os grandes culpados da bosta que virou o futebol do Flamengo se chamam Marcos Braz, Rodolfo Landim e Tite. Então, primeiro, o Tite tem que cair, se não passar pelo Peñarol. Pela bosta de futebol que o Flamengo dele joga. Porque se demitiram o Dorival Júnior, sendo campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, porque diziam que ele não fazia o Flamengo jogar o que eles esperavam, o Tite tem que cair. O Tite tem que cair rápido se não passar pelo Peñarol. E outra coisa, é bom o torcedor do Flamengo ver. Marcos Braz está mais preocupado com campanha para vereador do que com o Flamengo. Então, que o torcedor do Flamengo pense antes de votar no Marcos Braz, né? Porque se ele for ter voto, é de torcedor do Flamengo. Que o torcedor do Flamengo pense nisso. Olha a zona que ele transformou o futebol do Flamengo. Que o torcedor do Flamengo pense, antes de votar também, o sócio, no candidato do Rodolfo Landim. Porque o Rodolfo Landim não tem pulso nenhum. Rodolfo Landim virou refém de jogador de ídolo no Flamengo. Refém de Bruno Henrique, refém de Arrascaeta, refém de Gabigol. É uma diretoria sem pulso e eles contrataram o Tite. Capital gaúcha, vitória do Grêmio. O Grêmio se afasta um pouco mais da região perigosa ali do rebaixamento. Tem sido a luta gremista nessa temporada. E o Flamengo perde o jogo e vai ficando cada vez mais distante da liderança do campeonato, que, convenhamos, né, não é exatamente uma novidade. Né? O Flamengo já vem deixando o Campeonato Brasileiro de lado há muito tempo. Há muito tempo. Podemos lembrar, por exemplo, que houve um sábado à noite que o Flamengo enfrentou o São Paulo no Morumbi e colocou um time cheio de reservas porque tinha um jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Qual foi? Dois grandes, o São Paulo e o Palmeiras. Dois jogos ali próximos. Qual foi a prioridade do Flamengo naquele momento? Foi a Copa do Brasil. Então, ali ficou muito claro, né, que o Flamengo priorizou outras competições em detrimento do Brasileirão. Então, não é novidade nenhuma o Flamengo se afastar da liderança. O Flamengo nunca colocou o brasileiro
à frente. E isso não é só por responsabilidade do técnico, essa é uma decisão da instituição. Basta observar as declarações do presidente, do vice de futebol, né? Não, o Flamengo disputa todas as competições. Isso é uma falácia. Quando você fala que disputa todas da mesma maneira, é para você não dizer que está colocando uma de lado. Mas na prática você observa que estão colocando sim uma de lado. Então o Flamengo nunca brigou para valer pelo Campeonato Brasileiro, isso é fato, tá? É fato. Então a derrota de hoje é mais uma partida que torna a classificação, a tentativa, a classificação não, a luta por um título brasileiro algo absolutamente distante, com chances que são hoje meramente matemáticas. Né? O Flamengo não tem, na prática, condição nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que acontecer uma hecatombe. Além de sair vencendo vários jogos, teria que acontecer algo muito inusitado aí, como foi no ano passado, né? Mas com mais equipes perdendo muitos pontos. Isso não vai acontecer, tudo indica. É muito pouco provável que isso ocorra. Nesse momento, eu vou até colocar aqui na tela a estatística do SofaScore, só um minutinho, que o SofaScore que patrocina. Eu concordei com essa programação que o Flamengo fez. Na manhã de sexta-feira, até publiquei um vídeo aqui no canal, eu conversei com uma fonte do clube e a informação que eu obtive foi, olha, vai com força máxima nos 2 jogos. Falei, ok. Dei essa informação até no vídeo que eu gravei na sexta pela manhã. Aí à tarde veio a nota, né, na rede social do Flamengo, comunicando que 12 jogadores, os 11 que começaram a partida contra o Peñarol, mais o Léo Ortiz e o Gabriel, né, que não foi nem relacionado para aquele cotejo, ficariam no Rio de Janeiro. Ao todo, 13 atletas ficariam no Rio de Janeiro e um outro time B, jogaria contra o Grêmio, como nós vimos há pouco. Aí eu fui saber, procurei a fonte de novo, falei, pô, você me disse uma coisa, falei, Mauro, mudou tudo hoje durante o dia, porque analisamos aqui a logística e eu dei razão. Prestem atenção no que eu vou explicar agora. Os jogadores que ficaram no Rio, eles treinaram na sexta-feira, treino leve, treino no dia seguinte após jogo. Aí treinaram sábado, treinaram domingo, vão treinar amanhã, vão treinar na terça. 4 dias de treino, sem compromisso, sem jogo, sem nada. Na quarta, eles treinam à tarde lá em Montevidéu. E na quinta o jogo é 7 da noite, no campeão do siglo contra o Peñarol. Então vejam bem, são 4 dias de treino. Os jogadores que viajaram, eles tiveram um treino leve no sábado, não um treino mais intenso, porque teve o jogo de hoje. Viajaram para Porto Alegre, jogaram hoje, vão chegar de madrugada, eu vou explicar melhor isso, no Rio de Janeiro, e vão ter o quê? Um dia de treino terça-feira, ainda com o rescaldo do jogo de domingo, para depois viajar, o treino de véspera do jogo, praticamente no treino. Então, a decisão foi correta. O Flamengo ainda tem possibilidades na Copa Libertadores, tem que vencer o jogo, uma tarefa, um desafio e tanto, mas não é impossível. E jamais poderia jogar a toalha. Jamais. Ainda mais depois de desprezar o brasileiro como desprezou todo o tempo, o Flamengo nunca poderia jogar a toalha na Copa Libertadores. Tem que lutar até o final. Essa é a função, a obrigação óbvia. Nem que fosse 3-0 o jogo a vitória do Peñarol no Maracanã. Foi 1-0. Então é um placar que é reversível, evidentemente, embora o Flamengo vai enfrentar um bom adversário, uma torcida fanática, um estádio lotado, uma atmosfera hostil, bem hostil, tudo indica, mas não importa, o Flamengo tem que lutar até o final. E para lutar com armas que permitam a ele ser competitivo, tem que se preparar adequadamente, senão não vai chegar a lugar nenhum. E o Flamengo, por isso, fez essa mudança, e quando eu entendi isso, eu concordei. Até pelo seguinte, que muita gente não está se atentando, muita gente nem sabe disso, a viagem ao Rio Grande do Sul, ela é desafiadora nesse momento por conta da enchente que aconteceu esse ano lá no estado, ao sul do país. Alguém vai dizer, mas isso já foi há muito tempo. Amigo, primeiro ponto, o aeroporto Salgado Filho, que é o aeroporto de Porto Alegre, segue fechado. Então, as chegadas e partidas acabam sendo pelo aeroporto de Canoas, tá? Que fica ali perto de Porto Alegre, mas é uma outra cidade, tem que se deslocar para uma outra cidade, tá? Vou até pegar aqui a distância de Porto Alegre até Canoas, só por curiosidade. Porto Alegre, o Google não está me ajudando, mas enfim, 20 e poucos quilômetros, tentei ser mais preciso, mas não consegui. Vamos continuar a live, que isso é só um detalhe, não é tão relevante. Então, você tem que passar, depois do jogo, daqui a pouco, quando saírem do estádio, os jogadores, a delegação vai pegar ônibus, vai até o aeroporto Salgado Filho, que está interditada a pista, mas tem que ir lá para fazer o raio-x, isso mesmo, passando por lá, porque lá que tem essa estrutura. Depois esse material é deslocado, junto com os passageiros, todo mundo vai até o aeroporto, a base aérea de Canoas, para ali pegar um avião e seguir para o Rio. Então, a tendência é sair, são agora quase 9 da noite, os caras estão no estádio ainda. A tendência é chegar no Rio já na madrugada, ou seja, chegar em casa 3, 4 da manhã, sabe-se lá que horas. Ou seja, amanhã é um dia que os caras estão cansados pelo jogo, pela viagem, e só vão poder fazer um treino leve à tarde. Isso os jogadores que atuaram. Mas os titulares, né, estão descansados e estão treinando. Então, é um contexto muito específico,
Então, eu entendo que foi acertada essa mudança. Jogou fora a chance de vencer o Grêmio? Bem, tornou mais difícil, claro, mas tinha que se fazer escolhas. Esse é o momento que eu concordo que você tem que poupar jogadores num campeonato, que era o brasileiro, porque a Libertadores ela tem um jogo decisivo. O brasileiro, o Flamengo, já está distante da liderança. Quando era líder do campeonato, ali, o Flamengo abriu mão para jogar com o São Paulo com o time reserva, estava liderando, estava ali entre os líderes. Ou seja, o Flamengo lutou para caramba para ficar perto da liderança durante a Copa América, quando estava todo desfalcado, mas depois priorizou outras competições, especialmente a Copa do Brasil. Né? E com isso o Flamengo perdeu o contato com a liderança do campeonato e agora o jogo de quinta-feira é super importante. Reservas do Grêmio, reservas do Flamengo, perdão, contra titulares do Grêmio, com alguns desfalques, é verdade, mas basicamente o time titular do Grêmio. O Flamengo não jogou mal. O primeiro tempo do Flamengo foi até melhor do que o do Grêmio. O Flamengo merecia um resultado melhor do que aquele empate de 1-1. Matheus Gonçalves, enfim escalado pela direita, custou uma eternidade para você perceber isso, não é, Tite? É impressionante. Mas, enfim, escalado pela direita, jogou muito bem. Carlos Alcaraz fez uma bela partida. O Lohan, para mim, não cheirou nem fedeu. Mas a verdade é que a garotada do Flamengo estava se impondo sobre os titulares do Grêmio. Levou um gol numa jogada em que o Ala é sempre o Ala dá um trompaço lá no atacante do Grêmio, mas não consegue cortar, cai para trás, dá uma cambalhota e sobra então para o Cristaldo, que mete no canto, e o Matheus Cunha nada pôde fazer. 1-0 o Grêmio, mas o Flamengo em seguida, num lindo passe do Carlos Alcaraz, o Charlie, como chamam agora ele lá, deixa o Matheus Cunha em ótima condição, ele vai para cima do zagueiro, corta e mete de curva. Golaço. Nesse primeiro tempo mesmo, o próprio Matheus Cunha obrigou o goleiro do Grêmio a fazer boas defesas. Mais uma boa defesa. E, sinceramente, o primeiro tempo, para mim, foi surpreendente para bom, porque eu não esperava que a garotada do Flamengo fosse se impor em plena arena gremista. Mas se impôs, a ponto de o goleiro Marquezin trabalhar muito mais do que o Matheus Cunha. Aliás, o nosso Matheus Cunha, nosso goleiro de Copas, vai para dentro, entra. Vai para dentro, entra. E aí veio o segundo tempo, e novamente o Flamengo parecia melhor, e novamente o Grêmio faz uma jogada quase que isolada de ataque. O Alan, uma vez mais, não marca ninguém. Há o cruzamento e o Matheus Cunha resolve defender com o pé. Uma bola que era só abaixar os braços assim, ó, e pegar. Pois ele mete de pé, dá o rebote, cai no pé do Bright White, que mete lá. Grêmio 2-1. Estaria decretada ali a derrota do Flamengo? Não necessariamente. O Flamengo jogava melhor. Assim como buscou o empate no primeiro tempo, poderia ir buscar o empate no segundo tempo. Mas aí aquela velha história, como o Muricy sempre disse, a bola pune. A bola pune. Ou como dizia o nosso saudoso Armando Nogueira, como é que é? Deus castiga quem o craque fustiga. Gente, a opção do Tite pelo Carlinhos, em vez de levar o Gabriel, é uma das coisas mais bizarras e, ao mesmo tempo, mais escrotas do futebol. Vingancinha babaca, escrota, inútil. Não levou, nem sequer levou o Gabriel para o banco de reservas. Resultado, o Carlinhos, inocente, imagina, foi tirar o braço do Kahneman, simplesmente do Kahneman. Esbarrou no rosto dele. O bandeirinha do outro lado viu o lance de longe, achou que tinha sido uma agressão, dedurou para o juiz, pum, cartão vermelho. Escolhe o Carlinhos, o Tite. Escolhe o Carlinhos de novo. Continua escolhendo o Carlinhos. Nesse jogo de hoje, da maneira que os garotos do Flamengo jogaram, se fosse o Gabriel centroavante, era bem capaz dele desencantar nesse jogo. Porque o jogo estava bom para ele.
O jogo estava de toque de bola. Havia ali no meio uma triangulação entre Charles Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves, o Wesley. A bola estava rolando, estava boa. Tipo do jogo bom para um Gabriel meter um facão e receber um passe. Não. Carlinhos, bonecão de posto. Recebeu um bolão. Um bolão. Partiu do campo. Se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou todo com a bola. E concluiu em cima do Marquezinho. Escala o Carlinhos, Tite. Escala o Carlinhos. Você não diz que ele é decisivo? De fato, ele foi decisivo hoje. Na próxima vez que você for dar aquelas das suas ridículas entrevistas pós-jogo, diga de novo, não, o Carlinhos foi decisivo contra o Vitória, foi decisivo contra o Grêmio. Contra nós. Isso ele não vai falar. Isso ele não vai falar jamais. Fato é que aí com a expulsão, ainda que o Carlinhos já fosse um a menos, hein? Eu confesso que quando eu vi o Carlinhos sair, eu digo, porra, quer saber? Não vai fazer muita diferença, porque o cara era um a menos em campo. Mas a inferioridade numérica atrapalha. É mais um cara que você tem que... Os caras do ataque têm que começar a correr um pouco mais, porque o Carlinhos não vai fazer nem sombra. Enfim. E aí o Grêmio meteu o Diego Costa. Houve uma jogada pela direita, que eu não entendi como é que os zagueiros do Flamengo se deixaram iludir ali. O cara entre dois passou, cruzou, e o Diego Costa meteu de cabeça 3-1, e ali estava liquidada a partida. Aí o Tite, que só tinha garotos no banco, resolveu botar a garotada. Botou o Wallace Ian, que deu uma furada horrorosa dentro da área, mas que eu não levo muito em consideração, porque eu imagino o estado de nervos que um garoto desse entra num jogo desse. E o Felipe Tereza acabou fazendo o gol, que diminuiu para 3-2, depois de uma jogada espetacular do Everton Araújo. Agora, a gente olha para o jogo, para o que foi o jogo, e a verdade é uma só, cara. Se o Flamengo não tivesse feito essa pataquada de deixar todo mundo treinando no Rio, se tivesse escalado esse mesmo time com o Gabriel, mas se tivesse no banco de reservas o Arrascaeta, o De La Cruz, o Plata, para botar no final, no segundo tempo, provavelmente teria ganho esse jogo com folgas. Esse jogo trouxe coisas bem positivas, eu acho, hein? Alguns jogadores ali que podem ser mais aproveitados. Eu acho que o Alcaraz mostrou que ele é um cara que tem potencial para se tornar um jogador importante. O Lohan voltou a jogar bem. Esse Everton Araújo é um excelente volante, hein? A jogada dele no segundo gol do Flamengo é sacanagem, né? Que jogada espetacular, que o Felipe Tereza aproveitou com muito oportunismo e fez o gol da equipe rubro-negra, assim. Mas, cara, ele realmente é um jogador de muita qualidade. O Cleiton é um bom zagueiro, né? O Wesley vem jogando bem, Ayrton Lucas jogou bem, né? O Davi Luiz foi mal. O Davi Luiz realmente, ele é um grande líder no elenco. Ele é um cara que você pode reparar que os garotos sempre falam muito dele, ele dá conselhos, ele é uma influência positiva. Mas, de fato, jogando bola em campo, o Davi, que já teve até um bom período nessa temporada, tá difícil, hein? Tá difícil. Realmente, o Davi não está bem e eu acho que renovar com o Davi por mais uma temporada é algo que precisa ser bem avaliado. Ele pode ficar lá como alguém que vai fazer parte do grupo, um gerente de futebol, um manager, alguém que faça esse trabalho de liderança do grupo no vestiário. Agora, para jogar, de fato, não sei não, Carlinhos. Alcaraz por 20 milhões de euros é muito dinheiro, mas aí é a chance que você tem de tirar um cara desse lá do futebol da Europa para vir para cá, né? Porque 20 milhões de euros para eles lá não é um grande valor. Mas para um clube da América do Sul, realmente é uma quantia exorbitante. Mas ele é um cara de 21 anos. Ele tem muito a evoluir, ele já é um jogador experiente, ele tem muito potencial, ele está se adaptando a um novo país, a uma nova forma de jogar. Chega num time que está num momento ruim, né? Tudo isso eu acho que tem que ser pesado, viu, Juliano?
João, o Tite não tem critério de escolha. O que você acha? Eu acho que ele tem os critérios dele. E que os critérios são equivocados, né? Eu acho que ele é muito apegado a alguns jogadores que têm mais nome. Para gerir o vestiário, ele tem medo de criar algumas situações. Por exemplo, ele mantém muito tempo o Davi Luiz. O Cleiton, zagueiro, hoje fez a terceira partida dele no ano, sabia disso? Ele tinha jogado 2 partidas pelo Campeonato Carioca. O cara não jogava há mais de 6 meses. E mostrou que é um zagueiro que tem umas oportunidades. Por exemplo, o Everton Araújo é um jogador hoje que merece mais espaço no time do que o Pulgar, né? Mas o Tite, ele se prende muito a isso, a nomes e tal, e ele vai gerindo o vestiário dessa forma. Algumas vezes dá certo, outras vezes não. Né? Não vai mandar José Suelânio. Não vai mandar. José e Alexandre. Não mandará. A chance disso acontecer é se o Flamengo for eliminado da Libertadores da América. Mesmo assim, eu acho que vão pensar. Vamos ganhar a Libertadores, está dizendo o Naldo. Naldo, se o Flamengo passar pelo Peñarol, ele ganha uma força muito grande na competição, porque vai ser uma classificação épica, incrível. Você se classificar dentro de Montevidéu com o Peñarol em vantagem é algo histórico, mas dificílimo. Porém, possível. O Flamengo tem condições. Então, é isso aí, nasceu mais um vídeo aí, né? O Flamengo perde, fica 11 pontos do líder Botafogo e 8 do Palmeiras. Ah, tem um jogo a menos? Não é garantia que vai ganhar o jogo, né? Vale lembrar que o Inter ganhou de São Paulo fora de casa no Morumbi. O São Paulo também com um time em reserva aí, né? Pisando na quarta-feira em Libertadores também. Porém, o Inter ele vem subindo posições por posições. Se eu não me engano, o Inter tem mais 2 jogos atrasados. Um contra o Flamengo e outro contra não sei quem. Se o Inter ganhar esses 2 jogos, o Inter entra no G4. 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. Então é aquilo. A situação do Flamengo está se complicando. O Brasileirão, pra mim, já foi de ralo já. Já abriu mão já. Quando o Tite prefere deixar 12 jogadores titulares no Rio de Janeiro, isso obviamente já é uma grande, como que é a palavra? A pessoa já consegue perceber que o Flamengo, o Tite, Flamengo, eu tô falando no sentido de diretoria, né? Já abriu mão do Brasileirão. Dito feito, perdeu o jogo, 11 pontos, não tira nunca mais. O Botafogo de hoje não é o Botafogo do ano passado. Entendeu? E o Palmeiras tá bem mais forte do que a temporada passada. Vai lembrar que o Palmeiras só tem um Brasileirão. Então o Palmeiras joga uma vez por semana, joga, descansa uma semana, joga uma vez por semana. Então o time do Palmeiras está muito bem fisicamente, né? E o desempenho também está excelente, né? Então é aquilo. O Flamengo agora tem que focar no Brasileirão. Brasileirão nas Copas, porque a Libertadores tá complicada. O Flamengo vai ter que quebrar um tabu jogando no Uruguai. Nunca venceu o Peñarol. Nunca venceu na história. Foram 5 confrontos. 5 confrontos, né, somando Libertadores. Nunca venceu e também nunca marcou gol. Então o Flamengo vai ter que quebrar um tabu de vencer o Peñarol. Marcar gol no Peñarol. E vencer o Peñarol lá, que é uma situação que o Flamengo nunca fez. Nunca venceu. Agora vai ter que vencer fora de casa. Então é complicado, né? E o Tite? Cai ou não cai se for eliminado? Quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Deixa seu like também. Se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí. Tamo junto aí.